Em 2006, Hokigard vivia seus anos dourados. Eu tinha acabado de criar meu char em Menera, e viveria muitas histórias por lá. Mas Menera estava longe de ser a Hokigard mais badalada do Tibia. Na verdade, estava bem longe. As Hokigards de Calmera, Passera e Issara sempre foram muito mais agitadas e com uma maior movimentação de Rockers. Mas nenhum dos servidores tinha uma Hokigard tão badalada quanto a de Antica. Berço do Tibia e lar dos mais antigos jogadores, a Hokigard de Antica era lar de alguns dos rockers mais famosos de todos os tempos. Frequentemente eles eram tópicos de discussões em fóruns e eram quase que celebridades no meio Hokigardiano. Rockers como a Lady Kelly, Tassel, Master Slayer e Python eram alguns dos rockers que faziam parte dessa fauna da pequena ilha. Constantemente eles eram procurados por paparazzis e fãs, mas nenhum deles sofria tanto assédio quanto Sunrise. Top player de Hokigard desde os tempos mais antigos do jogo, ele foi um dos primeiros players que optou ficar na Ilha dos Iniciantes, e no nível 91, ele estava absolutamente na frente não só de seus colegas de Antica, mas na corrida dos leves de todas as outras Hokigards. Todos achavam que ele seria o primeiro player a pegar o tão sonhado nível 100 na Ilha dos Iniciantes. Mas em 2006, algo mudou. O nome em Sara começou a se destacar cada vez mais nos rankings, ultrapassando vários dos lendários players anticanos e ganhando cada vez mais notoriedade. E apesar de seu nome ter mudado após o name lock, a curiosidade da comunidade sobre essa misteriosa polonesa recém-chegada não tinha mudado nem um pouco. As médias crescentes da polonesa assustavam os rockers mais antigos, e se a polonesa continuasse batendo seus recordes de experiência, não iria demorar muito até que ela ultrapassasse o alemão Sunrise e se tornasse a primeira rocker a alcançar o lendário nível 100. A comunidade brasileira ainda engatinhava quando o assunto era a tabela de Hokigard, e nós tínhamos como nosso maior representante em levels o Sporro, no nível 62. Mas quando o assunto era jornalismo e cobertura, nós tínhamos os melhores. Os produtores de conteúdo investigativo do TibiaBR rivalizavam com os melhores sites da época, como o Tibiopedia PL. Em uma época onde o inglês era uma grande barreira linguística que dificultava nós brasileiros de interagirmos com o resto do mundo, um nome se destacou dos fóruns do TibiaBR por sua linha investigativa de criação de tópicos. Locke Cole é uma das minhas maiores referências, e muito do que esse canal é hoje se deve pelo trabalho pioneiro dele na ilha de Hokigard. Locke Cole, assim como todos nós, também estava curioso com a misteriosa figura da Debov, e a fim de descobrir as motivações da misteriosa polonesa, além de tentar descobrir se ela usava algum meio ilícito para upar leves, ele iniciou uma das maiores investigações que aconteceria na história de Hokigard. Talvez a peça mais importante de toda a investigação de Locke foi o brasileiro Drain Lion, o sexto maior rocker de Sara da época, e um antigo filho in-game da jogadora Debov. Drain Lion era um rocker do nível 35, que na época foi um dos muitos rockers que foram adotados pela Debov, além de ser convidado para a guild dela. Hokigard Debov se mostrou uma jogadora meiga e amigável no primeiro momento, sendo a mãe de muitos rockers isarianos. Ela era membro do alto escalão da guild Vampires, que após a derrota em Mainland pelas mãos da Del Toro, acabou focando exclusivamente em Hokigard. Drain Lion era uma das poucas pessoas que tinha acesso a informações privilegiadas de Debov, e acabou soltando muitas das informações importantes sobre a polonesa em uma conversa com o Locke. E aí, ganhando intimidade com a Debov? Um pouco. Acho que a Char mudou de dono, está mais rude. Tem certeza que ela é Sharer? Quase. Ela anda ameaçando matar os noobs com traps. Acha que ela tem chareado por estar esquecendo de coisas conversadas algumas horas atrás? Sim, isso tem acontecido com cada vez mais frequência. E acha que o dono atual da Char é um homem? Sim, ela está rude demais comparado com a antiga dona. E anda muito arrogante. Se eu vou pro lugar onde ela caça, ela diz, leave your trap. Ela deve carregar honey flowers para construir armadilhas. Eu não me arrisco. Ela não é carinhosa com você, não? Antigamente ela era, agora não mais. Parece que mudou a personalidade da noite pro dia. Depois das entrevistas com o Sporro e Lady Kelly, estou tentando uma com ela, mas tá difícil. A Debov ficou com muito, mas muito ciúmes de você quando falei que você tinha Brass Armor. Debov sempre foi muito supersticiosa quando se trata de itens raros em Hokigard. Durante anos, ela manteve um anúncio de compra de Poison Daggers em seu comentário oficial no site do Tibia, mesmo o item nunca tendo sido confirmado oficialmente na ilha. Drain Lion fez essa brincadeira com Debov na época, dizendo que Locke Hokigard seria dono de uma Brass Armor em Calmera. Isso supostamente teria deixado a polonesa com bastante inveja de Locke, o que na época os dois achavam que talvez atrapalhasse na possível entrevista com a Debov, mas no final acabou não atrapalhando. Bem, eu poderia chantagear a coitada dizendo que se ela liberar a entrevista eu dou uma pista de como pegar a Brass Armor.
Antes disso, tenta falar com Serinka of Hook, o Bakzek of Malinka e o Gandalf Rezebrak. São os melhores amigos dela. A conhece desde que ela era nível 30. Tudo bem, eu verei se consigo alguma informação com eles. Duvido que eles falem alguma coisa sobre ela, mas enfim. Há mais alguém aqui em Sara que acusa a Debov de Sharing? Não, a maioria das pessoas tem medo dela. Não muito tempo depois dessa conversa, Drannelion foi expulso da Vampires e acabou fundando uma nova guild, a Resistance, que tinha como objetivo principal lutar contra o power abusing crescente da Debov. A mudança brusca de comportamento da Debov deixou Loki perplexo. Teria havido uma mudança de donos na conta da Debov? A antiga dona da conta, a polonesa Kaja, parecia uma garota meiga e disposta a fazer interações saudáveis com novatos, adotando-os e ensinando mais sobre o game. Mas os últimos relatos sobre a Debov eram preocupantes. Mudanças bruscas de comportamento, ameaças, traps e extorsão. Loki queria investigar tudo isso mais a fundo, e seguindo as pistas dadas pelo Drannelion, foi atrás dos 3 players que faziam parte do círculo de amizades mais interno de Debov. Os 3 nomes dados por Drannelion foram Gandalf Rezebrak, Serinka of Hook e Bakzek of Malinka. Todos eles eram membros do alto escalão da Vampires. E todos eles eram, sem sombra de dúvidas, inteiramente leais a Debov. Loki sabia que teria que ter muito jogo de cintura para fazer as perguntas certas sobre a Debov. O primeiro dos entrevistados foi Gandalf Rezebrak. Olá, estou fazendo uma matéria investigativa a respeito da Hulk Guardian Debov. Você poderia falar algo? Não. Por que não? Deslogando e deixando Loki no vácuo, Loki partiu para o próximo da lista, Bakzek of Malinka. Mas Bakzek estava retirado naquela época, e não foi possível entrar em contato com ele. Finalmente, Loki entrou em contato com o último nome na lista, Serinka of Hook. Loki decidiu que faria uso do boato da Braz Armor para tentar arrancar alguma informação, ou até mesmo uma confissão, da Serinka, sobre o suposto sharing da Debov. Olá, Oi? aqui é Loki de Calmera. A Debov estava curiosa a respeito da minha Braz Armor. Eu gostaria de conversar com ela. Sabe se ela está online em algum outro char? Não, não está. Gandalf não é um dos donos da Debov? Ele não está respondendo. Não, ele não é. Você pode me indicar onde eu posso encontrar um dos donos da conta? Eu preciso falar com apenas um deles. E não posso deixar essa informação da Braz Armor cair nas mãos erradas. Bem, eu não saberia dizer quem seria. Essa piscadinha no final da frase deixou Loki com a pulga atrás da orelha. Talvez a própria Serinka fosse uma das donas da Debov. Talvez você mesma seja, eu não sei. Afinal, você é amiga dela. Bom, eu acho que apenas uma pessoa controla o char. Mas ela já chegou a ter vários donos? Não tenho certeza. Vendo que nenhum dos rockers da Vampires iria delatar a estrela em ascensão de Sara, Loki decidiu perguntar sobre a Debov a alguns rockers que estavam descansando das suas aventuras no centro da vila. Mas a simples menção do nome de Debov fazia com que os rockers saíssem correndo, sem responder às perguntas. Os rockers locais estavam assustados demais com as ameaças de trap da Debov, para soltar qualquer informação relevante sobre a top level de Sara. Loki decidiu que talvez sua investigação estivesse próximo demais dos olhos e ouvidos da própria Debov, e decidiu que iria se afastar um pouco de Sara. Retornou ao seu lado em Calmera, para reorganizar suas ideias e tentar novos caminhos para encontrar mais pistas. Mas enquanto upava seu char em Calmera, acabou tendo encontro inesperado com um player que conhecia a Debov na vida real. Loki encontrou um jogador level baixo em Calmera, que pediu ajuda para ele para fazer a quest da banana. Após ter ajudado o novato, os dois começaram a jogar conversa fora. De onde você é? Do Brasil. Eu tenho uma pergunta. É possível entrar na sala do Minotauro Mage ou pegar a Sword of Fury? Cara, conheço vários jogadores acima do nível 50 em Rookguard. Nunca vi uma prova de que é possível, então eu acho que não. Eu conheço uma rocker também de Sara, Rookguardian Debov. Ela diz o mesmo. Eu conheço ela. Você é polonês também? Sim. Eu escutei um boato de que a dona original dela era uma mulher, mas depois 2 ou 3 caras começaram a usar a conta, enquanto a garota quase não joga. Você acha que é verdade? Não, eu conheço ela na vida real. Sempre foi apenas uma mulher. Sério? Você conhece ela na vida real? Sim, ela vive a 3 km daqui. Legal, então ela sempre jogou sozinha? Sim, acredito eu. Ela é malvada, não gosta de entrevistas. Verdade. Mas ela é legal quando você conhece ela melhor. Você tá na Vampires? Sim, meu Sharing Main é o Torme. Mas depois da nossa derrota na guerra contra os Del Toro, fomos obrigados a fugir para Solera. Lá pra Guild Last Vampires.
Você chegou a ver quando o Sunrise escreveu no seu comentário no site oficial que ele era dono do Que Se Temos X Sofremos, membro dos Vampires e do temidos McManus, membro do Last Vampires? Me falaram, mas eu não cheguei a ver com meus próprios olhos. Simplesmente ridículo. Provavelmente ele mudou rapidamente o comentário porque se os dois chats estivessem online ao mesmo tempo, ele poderia ser banido por multi-client. Os McManus são todos poloneses que saíram de Sara para Solera numa espécie de fuga por culpa dos Del Toro. Pois é, pelo jeito o Sunrise quis provocar a Debov. Sabe como é, ele não gosta dela. Sim. Olhando para trás, esse encontro que pareceu na época ser uma coincidência ou um golpe de sorte de Loki, tem muito mais cara de ter sido um espião polonês a mando de Debov se infiltrando em Calmera com o objetivo de mexer com a investigação do Loki. Hoje sabemos que Debov nunca foi uma mulher de verdade, mas Paros sabia simplesmente de muita coisa sobre os Vampires e os Del Toro para estar mentindo sobre ser do servidor de Sara. O que nos leva à conclusão de que talvez Paros fosse ninguém menos do que o próprio Debov, pregando uma peça em Loki. Claro que Loki nessa época não desconfiou de nada disso, e continuou sua investigação, conversando novamente com seu amigo, que agora estava a um passo de ser expulso da Guild Vampires para sempre. Me fala mais sobre as mudanças de comportamento da Debov. Numa hora ela me dá atenção, em outras finge que nem me conhece. E ela já chegou a te ignorar? Ela não me ignora totalmente, mas é quase isso. Me disseram que às vezes ela se comporta de uma maneira assustadora. Pode me dar algum exemplo? Um polonês amigo meu disse que ela faz ameaças para venderem Platinum Coins só pra ela e pra mais ninguém. Se você quiser jogar em Sara, vai ter que vender Platinum Coins só pra ela. E quanto ela paga em cada? 150 moedas de ouro. Também perguntei a 2 poloneses se eles achavam que ela chareava. Responderam com um smile sarcástico, sabe? Ah, gente da Vampires. E qual é o nome deles? Wesley Gutek e Gandalf Hezebrek. Nunca vi os dois online ao mesmo tempo que a Debov tá logada. Enfim, você acha que a dona original da polonesa joga pouco e deixa eles jogarem quando querem, certo? É mais ou menos isso. Eu acho que existe um revezamento ali. Após tantas conversas, Loki percebeu que as pistas estavam se esgotando em Sara. E pior ainda, a investigação estava perto demais dos olhos e ouvidos da poderosa Debov. Antes de ter seu embate cara a cara com a famosa polonesa, decidiu que iria viajar para outro servidor, a fim de coletar mais opiniões e procurar por mais pistas. E não existia naquela época nenhum outro servidor mais interessado na Debov do que Antica. Lar dos anciões do Tibia, Antica inteira olhava os passos de Debov com atenção. Debov tinha batido a inacreditável marca de 110 mil pontos de experiência pegos em um só dia, e isso causava uma mistura de antipatia e inveja nos anticanos. Loki queria saber mais sobre como a polonesa recém-chegada nos top levels de Rukgard se relacionava com os rockers da velha guarda. A primeira figura anticana abordada por Loki foi Lady Kelly. Kelly por muito tempo foi a top level mulher de Rukgard, perdendo seu posto apenas para Debov, que na época todos achavam que era uma mulher devido à foto de Kaja. Conhece a Debov? Conheço sim. Tem algo a dizer sobre ela? Ela é aquela rocker que conseguiu 110 mil pontos de experiência em um único dia, né? Ela já veio a Antica falar sobre os seus feitos. Tudo que eu sei é que Python sempre será o melhor em pegar experiência. Então, se alguém é mais rápido do que ele, provavelmente chareia. Eu costumava focar em pegar levels e sei que não é possível uma única pessoa fazer tudo aquilo sozinha. O próximo da lista dos anticanos foi Tassel, o player da Venezuela que foi o primeiro rocker a pegar o level 50 totalmente free account. O que acha da Debov? Eu vi ela no ERG. Ela fez 110 mil pontos de ESP em um único dia. Com certeza deve charear. O estranho é que ela troca o nome real do profile toda hora. Os donos devem ser trocados toda hora também. Eu sei que ela tinha um nome estranho pra caramba, mas acabou tomando o name lock. Divity Instinct significa instinto de virgem em polonês, que acabou sendo o motivo do name lock. Enfim, ela é Shari. Fiquei sabendo que ela foi checada por GMs umas 15 vezes lá em Sara. As informações de Tassel estavam corretas. Com frequência, as atividades de Debov eram checadas de perto pelos GMs voluntários, o que levanta algumas questões. Será que os GMs não estavam sendo enviados pelos anticanos? Os players de Antica sempre foram os mais bem relacionados e conectados do Tibia, tendo acesso aos GMs mais influentes e até mesmo aos membros da Cipsoft. E falando em players influentes, o último da lista de entrevistados por Loki em Antica foi, finalmente, o próprio Sunrise. O player que desde sempre tinha reinado supremo no top level de Rukgard, agora finalmente via sua posição no trono ameaçada pela ousada polonesa. Loki conta que a conversa com Sunrise foi uma experiência bastante assustadora.
e que a ameaça apresentada por Debov deixava Sunrise ainda mais ácido do que nunca. Já tínhamos conversado sobre a Debov outro dia. Descobriu algo útil sobre ela? Eu conversei com a Tássel e a Lady. Queria saber a sua opinião sobre ela. Tenho uma opinião bem clara sobre ela, mas que manterei pra mim por enquanto. Dizem que há um dono original mulher, mas vários garotos no comando agora. Ela certamente chareia. 110 mil pontos de experiência em um único dia? Você nunca fez mais do que 100 mil pontos de experiência em um dia, né? Não me faça rir. Ouvi que você já foi banido por Sharen, não? Se você me ajudar a deletar a Debov, ficarei agradecido. Não é fácil assim. São necessários screenshots, vídeos ou chat que não deixem nenhuma margem de dúvida. Bom, evidências fortes o suficiente passam a ser provas aceitas. Eu ouvi dizer que ela ameaça a todos que não vendem Platinum Coins pra ela. E você tem como provar isso? Não, eu não sou de Sarah. Tudo bem. Fique tranquilo que o delete dela, uma hora, irá chegar. Após todas essas entrevistas e coletas de informação, era chegada a hora da última etapa de toda a investigação, uma conversa cara a cara com Debov. Locke logou em Sarah e, finalmente, conversou diretamente com a estrela em ascensão do server. Olá. Oi, você tá retirado? Não, eu tô ativo, mas também jogo em mainland, então normalmente eu tô offline no Loki Oakguard. A minha paciência não é tão grande quanto a sua. Sim, você tem um bom level também. Ah, e desculpe meu inglês, sei que não é dos melhores. Sem problema, eu entendo tudo. O pessoal do TBBR fala bastante sobre você. Deixa eu dizer o motivo por ter vindo aqui. Ah, eu posso até adivinhar. Algo como ela é Shatter, esse tipo de coisa. Eu acompanho você desde o level 40, então não ponho fé nisso, mas... As pessoas ficam tão intrigadas comigo, mas nem se perguntam como Sunrise fica 12 horas online por dia. Você conhece Drennelion e não gosta dele, certo? Andei perguntando sobre você pra ele e pra outros rockers por aí. Nós sabemos. Sobre o Sunrise, sabemos que ele não é nenhum santo. Ameaçou levar Voodoo pra mainland, esse tipo de coisa. Ele não gosta de nenhum jogador que ultrapasse muito rápido o nível 50. O Sunrise joga como eu jogava quando eu tava no level 50 ou 70. Conversei com Serink e Thorne. O inglês deles é bem melhor do que o meu. Eles falaram coisas boas sobre você. No entanto, eu falei com Sunrise, Lady Kaylee e outros. Eles falaram coisas que você já deve saber. Dizem que você chareia. Vim aqui pra dar-lhe uma oportunidade de se defender, falar alguma coisa. Debov desvia do assunto, e em certo trecho da conversa, surge o tópico de uma char chamada Carolina Kaja. Esse char seria baseado no nome da dona oficial da Debov, pelo que todos sabiam na época. Locke pergunta a Debov se a char seria a dela, sendo que a char estava online ao mesmo tempo do que a Debov. Debov fala que Kaja é uma abreviação de Carolina, e que a char é dela sim. Isso aumentou as suspeitas de Locke sobre os crimes de charing de Debov. Mas também poderia ter sido ali uma pequena confusão causada pela falta de conhecimento de inglês das duas partes. A entrevista continua, passando por vários temas, incluindo a Copa do Mundo que aconteceu naquele ano de 2006. A Polônia, curiosamente, foi eliminada da Copa do Mundo pela seleção da Alemanha por 1-0. E o mesmo iria se repetir no Tibia, quando o Sunrise, que é um alemão, alcançou o level 100 pouquíssimo tempo antes da polonesa conseguir. Depois de mais algumas conversas, o tópico finalmente retorna ao Tibia. Não me importo tanto com coleções, eu prefiro levels e skills. Por outro lado, você prefere apenas levels, certo? Qual o seu skill de fishing? 75. Tá caro pescar agora. Por que você não começa a pescar também? Tem dinheiro suficiente para comprar minhocas e ultrapassar os 82 de pescaria do Sunrise. Não, o par level é a minha prioridade. Estou vendo. Se continuar nesse ritmo, pegará level 100 até o fim de 2007. Não, eu ainda vou levar mais 3 anos. Não sou o Sunrise. A vida real, os amigos, a cerveja e o techno são melhores que esse jogo. Sunrise tem uma casa em Abdandriel e itens raros. Eu tenho recordes. Jogo por diversão, não pela glória. Uma curiosidade. Se você gosta de recordes, qual foi a sua melhor taxa de experiência em 1 hora? 2.000 pontos de experiência em 15 minutos. 5.5k em 1 hora. Qual a sua idade? 18. Você deve ter entre 20 e 25, não? Sou como o Esporro. Tenho mais de 54 anos. Mesmo? Eu não acredito. Estou certo que você é jovem. Por que optou em ficar em Rookguard? Por fama. Eu morria bastante em mainland. Agora, jogando em Rookguard eu não consigo mais parar. E você? Essa é
Uma boa pergunta. Talvez pelo mesmo motivo que eu. Ou por ser mais fácil quebrar recordes aqui. Daí você acabou ficando viciada como eu e não conseguia mais parar. Não, eu posso parar se eu quiser. Mudando de assunto, pode falar sobre aquela guilda do Drannelion, a Resistance? Meu comentário sobre isso é... sem comentários. Olha, deve ser difícil ser xingada por tantas pessoas e permanecer calma desse jeito. Sim. Já é meio tarde, eu preciso ir. Boa noite e obrigado pelo papo. Até a próxima. Após uma longa jornada investigativa, Locke conclui seu tópico com algumas observações bem interessantes. O link do tópico de toda essa investigação do Locke eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma lida, e sinceramente eu acho uma das coisas mais interessantes já criadas em termos de conteúdo investigativo do Tibia. Mas resumidamente, depois de toda essa investigação, o Locke concluiu que a dona principal da conta era realmente a Kaja, e que às vezes a conta era sim dividida entre mais de uma pessoa, porque era muito improvável uma pessoa normal jogar mais de 20 horas seguidas caçando por dia. Sem levar em consideração, claro, também as mudanças de comportamento da Debov, relatadas pelo Drannelion. Locke não tinha como saber na época que 3 anos mais tarde, na entrevista da despedida de Debov à comunidade, a real identidade do dono da conta seria finalmente revelada. Kaja foi só uma brincadeira do polonês para chamar a atenção da comunidade Hulkgardiana, e no fim das contas, se você for parar para pensar, a Lady Kelly continuava como a maior rocker mulher, pelo menos até ter sido mandada para Mainland, mas isso já é um assunto para um outro vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e fiquem ligados para não perder os próximos vídeos. Eu vou indo nessa, um abraço e fui!